Bom dia. Quando terminou ontem à noite o Simchat Torah, pessoas depois da Havdalah costumam falar Shavua Tov, mas já é Shabbat Shalom, que a partir de quarta-feira você já fala Shabbat Shalom. Ontem à noite já era quarta-noite, quinta, véspera do Shabbat. O que você fala? Shana Tová, já foi Rosh Hashanah, já foi a Hatimah, já foi... Então existe uma frase, isso é resíduo ainda das festas, que a frase é Veiakov alach ledarko. Isso é uma frase da Torá, que Yaakov ele seguiu o seu caminho. O que significa que agora a gente volta para o dia a dia. Mas para voltar para o dia a dia, a gente tem que pegar toda aquela energia positiva, boas decisões que a gente acumulou ao longo desses meses, começando desde Elul, e a gente começar agora a seguir para o nosso caminho, voltar para o nosso dia a dia, e agora aplicar tudo aquilo que a gente conseguiu acumular esses dias. Então, o shiur que eu vou falar é a respeito disso. E o que eu vou falar é começar com outro assunto muito interessante. E esse assunto eu consegui entender melhor depois que eu assisti um TED Talk. Ontem no Shur alguém perguntou o que é isso. Eu falei que é um comentarista sobre Urashi. Se alguém não sabe o que é TED Talk, são palestras, não sabe também. TED Talk, já viu? Assistiu alguma vez? Não. É um canal que tem vídeos e tem também no Spotify de pessoas que dão discursos, palestras em universidades, sempre um discurso de 15, 20 minutos, tem milhões e milhões de visualizações, e sempre uma ideia diferente, um pensamento diferente, tem coisas muito interessantes, vários judeus que já participaram, o Rabino Jonathan Sachs fez e é um palco para a pessoa conseguir transmitir uma ideia, então você tem que ser aprovado para conseguir esse espaço, e você tem muito treinamento e muitas regras, você não pode falar de religião, proibido falar de religião. Se você quiser falar Deus, você tem que falar universo. Tem umas... Mas, bom... Então, cada um dá um jeito. Bom, o ponto é o seguinte, lá tem algumas coisas interessantes. E uma delas que eu assisti vai esclarecer o nosso shiur. Achei muito, muito fantástico, que é o seguinte. Tem um livro antigo que chama Megalea Mukot. Ele fala que a palavra Israel, que é o nome do nosso povo, é as iniciais das seguintes palavras. Yesh Shishim Ribo Otiot La Torá. A Torá contém 600 mil letras. Ontem a gente acabou a Torá. E se você for contar quantas letras tem, da última vez que eu contei, não tinha esse número. Chegou até quanto? Então, eu não sei, eu não contei. Mas o que consta para aqueles que contaram, 304 mil, esqueci os quebrados. Ontem eu tinha lá escrito. Ou seja, mais ou menos metade do que essa frase, que esse livro, ele afirma. A frase é bonita, porque quando você diz que a palavra Israel está conectado com a Torá, é aquela ideia de você dizer que se falta uma letra, a Torá está inválida. Se falta um judeu, que é comparado com uma letra, o povo está faltando alguma coisa. Somos uma única existência, um único corpo, assim como a Torá. Tem a história famosa que uma vez um Hassid do Rebbe anterior, ele foi até uma cidade e ele queria incentivar as pessoas para se aproximarem da Torá, como um shliach. E aí um dos comentários que ele fez, ele falou, olha, cada Yehudi é como uma letra da Torá. Às vezes aquela letra pode dar um pouco apagada. E o que a gente tem que fazer você tem que ir lá e passar a tinta e ajudar que aquela letra volta a participar da Torá. Ele comentou isso quando ele voltou para o Rebbe anterior. O Rebbe falou, você acertou quase. Por quê? Cada Yehudi é comparado com uma letra da Torá, mas a letra do Yehudi nunca apaga. O que pode acontecer é uma sujeirinha que se acumula em cima da letra. Essa sujeirinha você tem que, às vezes, polir, tem que tirar para que a letra possa voltar a brilhar. Ou seja, o Yehudi nunca apaga. O que pode acontecer é uma clipa, é uma casca que vai em volta. Então, essa é a frase. Yesh shishim ribo. Existem 600 mil letras na Torá. O que é o número 600 mil? É o número de judeus, homens, na verdade, entre 20 e 60 anos, que saíram do Egito. E a Torá mantém esse número 600 mil porque ele tem uma representação importante, que essas são as 600 mil almas originais. Todas as almas que nós temos são como se fossem provenientes dessas 600 mil. Esse número, além de simbólico, ele tem uma lei muito prática. Não vou entrar em todos os detalhes agora,
Mas aqui em Higienópolis, a gente tem aquilo que se chama Eruv, que é em volta de todo Higienópolis, você tem, ou quase todo, você tem um fio pendurado em certos postes, e esse fio ele faz com que todo Higienópolis se torne um lugar privado, e aí você pode carregar no Shabat. Então você vê pessoas, a mulher pode levar o carrinho para a sinagoga, você pode levar o talit, as pessoas podem carregar. Então isso chama um Eruv. É extremamente complexa as leis do Eruv, pode parecer uma brincadeira, como você vai fazer isso, de repente a rua vira um lugar, né, você coloca um fiozinho, de repente você pode carregar, parece um truque. Então tem um tratado inteiro do Talmud sobre esse tema. Mas uma das condições para que você possa fazer Eruv é a seguinte: na Torá, quando a Torá te proíbe você carregar de um lugar, domínio particular, para o domínio público, Hashem estava falando naquele momento com as pessoas que estavam no deserto. Domínio particular era a sua tenda. Domínio público era você sair da sua tenda. Quantas pessoas transitavam por lá? 600 mil. Esse é o número que a Torá estabelece. Portanto, a gente, para poder fazer esse Eruv, tem que fazer uma contagem. Quantos carros, quantas pessoas passam por dia? Se dá menos de 600 mil, aí você pode fazer Eruv. Se eu tenho uma rua que ela é extremamente movimentada, que passam, em média, mais de 600 mil pessoas por dia, mesmo com todos os fios do mundo, eu não vou conseguir fazer esse Eruv. Ou seja, o que eu estou querendo trazer com isso, não a lei do Eruv, mas a gente entender que esse número 600 mil não é apenas simbólico, ele realmente tem uma aplicação prática, entre outras, na lei judaica. Então a pergunta é, vários comentaristas, em cima dessa frase, eles perguntam, peraí, não são 600 mil? Eu contei a Torá, são 304 mil. E aí cada um vem com algum tipo de resposta diferente. Fala, as vogais também contam, mesmo que não dá os pontinhos, então você conta as vogais. Cada um tem uma forma diferente de interpretar, mas ninguém consegue chegar no número 600 mil exatamente. Ninguém sabe como que é essa contagem. Eu tenho um livro escrito pelo Rabino Reuven Margolis, um rabino do século passado, um grande gênio, e ele fala o seguinte: os espaços em branco também contam. Aí você escuta, você dá uma risadinha, você fala, isso aqui é para dar certo. Você tem 300 mil aproximadamente, e você conta o espaço em branco, o espaço entre as letras, dá o dobro, mais ou menos. Então, dá certo. Mas desde quando você conta o espaço em branco? São 600 mil letras, são otiot. Parece que você está querendo encaixar para dar certo. E sempre que tem esse tipo de coisa, que parece que alguém está forçando, parece que estão querendo. Se é a Torá verdadeira, não é forçado. Você só tem que se aprofundar um pouco mais para você conseguir apreciar. Então eu vou agora falar sobre o TED Talk para a gente entender e apreciar esse espaço. Então o TED Talk, o título dele é falar sobre o nada. O que quer dizer falar sobre o nada? Muito filosófico. O que o cara está falando? Ele começou a falar o que é o nada. Especialmente para nós, Yehudim, não existe nada. Hashem está em todo lugar. Não existe nada. E ele falou que o nada é aquilo que você não está prestando atenção. Aquilo que é irrelevante para você naquele momento. Por exemplo, então ele falou o seguinte, mostrou um experimento social antigo, que você tem uma roda de pessoas, ele mostra um vídeo, eles estão jogando a bola de um para o outro. Ele vira e fala, quantas vezes, vê se você consegue contar quantas vezes eles vão jogar a bola. Então você assiste o vídeo, você fica lá contando. 1, 2, 3, jogam de um para o outro. Conta, número, quantas deram? 25. Acertou. Aí ele faz a seguinte pergunta. Quem percebeu que no meio disso passou um homem vestido de gorila? Eu não percebi. Quem percebeu que tinha um único cara que estava de camisa azul? Todos os outros estavam de camiseta preta. Alguns perceberam o gorila, o macaco lá, outros perceberam a camisa azul. Ninguém percebeu o número de vezes que a bola foi jogada, o gorila e a camiseta azul. Aí você volta o vídeo, deixa eu ver se é isso mesmo. Aí você vê, aparece um cara no meio, né, vestido de um gorila, dá tchauzinho e continua. Mas para você aquilo era irrelevante. Eu estava focado em acertar o número de quantas vezes eles jogaram a bola. Isso. Já para aqui, que lição maravilhosa para a nossa vida. A vida está cheia de coisas boas e os nossos percalços. Se eu focar
nas brachot que Hashem me dá, e todo dia vou cá, eu levantei, obrigado, eu vesti, obrigado, coloquei o cinto, obrigado, coloquei um chapéu, obrigado, e assim como tá as brachot da manhã, que a gente agradece em cada detalhe. Uau, meu dia foi fantástico. O que aconteceu lá no que o Lula falou não sei o quê? Se eu vou focar no Lula, eu vou ter um dia ruim. Se eu vou focar no que interessa, eu vou ter um dia bom. O que aconteceu lá em Brasília é irrelevante. Depende de onde você coloca o teu foco. Duas pessoas podem viver no mesmo lugar, uma está felicíssima, outra está triste. É assim que funciona. Então, esse aqui é o primeiro ponto que ele falou. Então, o nada é aquilo que é irrelevante naquele momento, aquilo que você não está prestando atenção. Depois, ele trouxe aquele jogo de ilusão de ótica. Não sei quem conhece, tem vários famosos, mas você tem uma que são duas ampulhetas, estão em branco, e se você olhar para o branco, você vê duas ampulhetas. Se você olhar para o preto, que está entre elas, você vai ver duas caras. Eu vou dar um outro exemplo. As luchot. Como eram feitas as letras das luchot, as duas tábuas da lei? Era um buraco. A primeira Hashem fez, a segunda Moshe Rabbeinu foi lá e talhou. Mas era um buraco, era vazado. Era vazado. Então vamos imaginar que eu estou aqui com as duas tábuas da lei. Se eu olhar pelo Aleph do Anohi, eu consigo ver o outro lado, tá certo? É um buraco. Passava de Era, passava, sim, era vazado, de um lado para o outro. Um dos milagres é que se você lia de um lado ou do outro, se lia do mesmo jeito, porque normalmente o lado de trás é espelhado, mas se lia do mesmo jeito. Então era vazado. A letra Aleph do Anohi, ou a palavra Anohi, não estava lá. O que você tinha, na verdade, era a ausência daquele espaço. Você olhando para a pedra, com a ausência daquele espaço, você consegue ler a letra Aleph, mas não tem letra Aleph. Concorda? Quando você escreve vazado, você consegue olhar para o que está em volta, aí você fala, bom, então o que sobrou é o Aleph. Mas o que permitiu ter o Aleph? Na verdade, a escrita está onde? Na pedra. Entendeu o que eu falei? Depende para onde você está olhando. Então, desse jogo de ilusão de ótica, quando você consegue ver duas imagens na mesma imagem. Se você olha para o preto, você olha para o branco. Se olha para o preto, você vê uma imagem, depois pesquisa. Chama negative space, espaço negativo. E aí eles têm até um logo disso, que é a palavra negative também está escrito nesse formato. Coloca no Google, você vai achar, você vai entender o que eu estou falando. Com uma fonte também. Que são duas caras e uma fonte no meio. Sim, sim, sim. É mais ou menos como aquele da ampulheta. E aí ele deu mais um terceiro exemplo. Então, o primeiro exemplo foi da bola, do nosso foco. O segundo, de você conseguir enxergar as duas imagens. E o terceiro, ele colocou uma frase na tela, para todo mundo ler. Você consegue ler? Estava difícil. O que ele fez? Simplesmente tirou os espaços entre as palavras. Eu gosto de você, só que ele não colocou eu, espaço, gosto. Espaço, de espaço. Ele colocou eu gosto de você. Você começa a ler, o cérebro demora muito mais para processar, porque você não tem um espaço entre as palavras. O que ele estava querendo dizer? Você não presta atenção no espaço, presta atenção nas palavras. Mas sem o espaço, você não tem as palavras. Enquanto você está escrevendo aquele Aleph, Deus escreveu o Aleph dentro das Luchot, o que está escrito, o que você consegue ler é aquilo que não está escrito. Você consegue ler a parte da pedra que não está lá. Então, o que acontece? Quando você escreve a Torá, existe uma regra muito clara. Uma letra não pode estar encostando na outra letra. Se eu tenho duas letras grudadas numa mezuzá, num tefilim, numa Torá, está inválido. Por quê? Porque eu preciso ter o espaço em branco do pergaminho entre uma letra e a outra letra. O branco ele é tão importante quanto o preto. Se eu não tiver o branco em volta, eu não tenho como destacar o preto. Se eu pintar tudo de preto, o pergaminho, não vou ter uma Torá. Eu preciso ter os espaços em brancos. O que significa que não existe o nada. O nada, simplesmente, olha o que ele falou. A gente hoje, quando passa um minuto que eu estou sem produzir, começo a me sentir aflito. Eu me identifiquei com isso. Você consegue? Não, preciso ver o celular. Preciso fazer alguma coisa. Preciso trabalhar. Preciso resolver. Eu preciso fazer alguma coisa. E a gente está ligado no celular o tempo todo, tentando ver mensagem, tentando ver alguma coisa. E se a gente fica alguns minutos sem, eu estou entediado. A gente não consegue viver com esse entédio. E, na verdade, esse espaço de tempo, ele é tão importante ou mais importante que a produção, que a produtividade. Se você não para pensar, se você não para descansar,
É nessa hora que vem a imaginação, que vem as ideias boas. Se você fica o tempo todo fazendo, você não produz. Asher bara Elokim la'asot, vaichul hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam, esse é o pasuk, vaichul hashamayim ve'aretz v'chol tzevaam, que significa Deus criou 6 dias. Chegou no sétimo, ele criou até o último instante. Chegou no sétimo, vaichal Elokim, terminou, para. Deus não continuou criando. Imagina, você começa a construir um prédio, você continua e não para. Você faz uma pintura e você fala, não, posso melhorar. Vai chegar uma hora que a tela vai estar toda preta, ou toda colorida, não vai ter mais o desenho. Tem uma hora que você tem que parar. Então, na nossa semana, a Hashem já colocou isso pra gente. Dia na semana, você para. No nosso dia, a Hashem colocou isso pra gente. Shacharit, Mincha, Arvit. E teoricamente, pelo menos nessa hora, você tem que conseguir parar e permitir com que o espaço em branco ele é tão importante quanto a escrita. A produtividade faz parte dela, você parar. Então ele está falando em relação ao nosso dia a dia. Vamos voltar agora e falar da época que a gente está no ano. A gente teve agora essa época de uma maratona judaica. E às vezes a maratona judaica também você pode continuar fazendo. Agora tem que estudar, agora tem que rezar, agora tem que fazer mitzvah. E você entra na maratona e você entra no automático. Você não percebe que Hashem ele tem um propósito com essas mitzvot, com a Torá, que você tem que absorver tudo isso. Então, o que a gente teve? Elul, Slichot, Rosh Hashanah, Yom Kippur, Aseret Yemei Teshuvah, entre eles. E depois Sukkah, Lulav, Mitzvot, Halel, fica acordado de noite, vai, come mais, reza um pouco, come mais, come de novo, e reza um pouco. Um dia sem comer, você garante antes e depois, come antes, come depois. E você entra numa maratona, tá fazendo tudo mitzvah. Chega o último dia, se chama Atzeret, Shmini Atzeret. É uma festa que ninguém sabe explicar direito. Porque em Israel já não come mais na Sukkah, aqui em Shmini Atzeret tem alguns que costumam comer na Sukkah, mas não faz mais brachá, porque não é obrigação. O dia seguinte chama Simchat Torah, esse nome não é bíblico, esse nome não é talmúdico, esse é o nome que surgiu depois, já dei outras explicações por quê, o que é o significado de Simchat Torah, mas o nome dessa festa é Atzeret. O que quer dizer Atzeret? Para. Latzor, para. Para e medita em tudo o que aconteceu agora nesse mês, na verdade 2 meses, 1 mês e meio, quase 2 meses desde Elul, e agora está na hora de separar, não tem mitzvah. Hashem falou, não estou te dando mitzvah nenhuma, não tem shofar, não tem lulav, não tem sukkah, não estou fazendo nada. Agora é só nós. Tudo que a gente fez até agora é para a gente conseguir se aproximar. Agora eu quero que você curta. Agora eu quero que você experiencie esse amor. E por isso que os Yodim fizeram Simchat Torah. Os Yodim fizeram. A gente quer celebrar com Hashem. Então a gente termina a Torá nessa época e a gente faz a festa. Então a ideia de Shmini Atzeret, Atzeret também significa amarrar, significa de você, quando você faz aquela última revisão para a prova, é aquela que vai marcar, aquela que vai, tem uma palavra para isso, esqueci, que você vai, essa última revisão que agora você vai fixar, fixação, né? Exercício de fixação, para fixar. Então a Atzeret é a época de você fixar. Ou seja, você para com tudo, não tem uma mitzvah especial, a festa é, vamos parar e ver o que a gente fez ao longo desse mês e o que eu vou fazer com isso para o ano que está entrando. E o mais lógico seria depois de Simchat Torah, então? O quê? Fazer isso? Parar e... Então, vou chegar, boa pergunta. O dia de hoje chama Isru Chag. Isru significa amarrado com o Chag. Todo dia após um Yom Tov, dia seguinte do Pesach, o dia seguinte do Shavuot, o dia seguinte do Sukkot, que é agora, que terminou tudo, é um dia intermediário, é um dia amarrado, que você justamente tem que fazer essa transição. Mas na estrutura do próprio Tishrei, a própria festa já vai te condicionando para isso. O último dia, em Israel, fora de Israel, 2 dias, é o dia que você, agora é só eu e Hashem. É o espaço em branco, digamos assim, da parte religiosa. Na parte mundana, você tem o Shabat, você tem o Pesach, você tem o Yom Tov, que ele te faz você parar do trabalho. Mas tem o dia que você tem que parar também e meditar o que eu estou fazendo com toda essa Torá. O que eu estou fazendo? Eu terminei toda a Torá. O que eu vou fazer agora? Será que agora eu vou recomeçar e estudar mais um comentário que não fiz ano passado? O que eu vou fazer com isso? Agora estamos começando de novo. Eu quero agora me compromissar com mais coisas. Vamos voltar lá para aquela explicação dos espaços da Torá. Quantas letras tem na Torá? Você conta as letras e você conta os espaços também. Os espaços são essenciais para as letras. Eles são essenciais para a Torá. E só para confirmar o que eu estou dizendo, tem uma lei que se
você vê um Sefer Torah sendo queimado, Deus nos livre, o que você tem que fazer? Sabe? Rasgar a roupa. Igual que se rasga quando alguém falece. Se um Sefer Torah ele se queima e está impróprio, você tem que enterrar ele. Assim como se enterra uma pessoa. É uma entidade. A Torá é uma entidade. Mas a Halakha diz uma coisa curiosa. Você faz 2 rasgos. Não um rasgo, 2 rasgos. Um pelas letras, outro pelo pergaminho. Como assim, letra e pergaminho? É um objeto, é uma Torá. É o branco e o preto. O Rashi da semana passada, em Vezot Abrahá, ele traz palavras místicas, que a Torá que Deus nos deu, ela veio, na verdade, ela foi escrita o fogo preto em cima do fogo branco. Eu não sei o que significa isso, mas o preto é a tinta, o branco é a folha, é o clavo, o pergaminho. Resumindo tudo aquilo que a gente está falando, quando a gente fala que a letra, que a Torá tem 600.000 letras, e se você contar as letrinhas são só 300.000, é porque você sim deve contar os espaços. Eles são tão importantes quanto. E aí, esse talvez é o número mais próximo, porque quantos espaços você tem, cada letra te dá um espaço. Cada palavra te dá um pouco mais a mais de espaço. Então não é 300.000, é 304.000, alguma coisa assim. Então, a gente não sabe como que é a conta exata, mas o ponto é que o espaço em branco ele é tão importante quanto. Significa, no nosso dia a dia, na nossa rotina diária, mundana, a gente tem os horários que a gente tem que parar. E cada um deve praticar isso. E na nossa rotina judaica, você também tem que ter horas que você tem que parar e pensar o que eu estou fazendo. Todo dia estou rezando a mesma coisa? Para, deixa eu meditar um pouquinho. Deixa eu parar e fazer com um pouco mais de kavaná. O que eu fiz agora com todo esse mês? Eu fiz mitzvot. Agora eu tenho que parar e exercício de fixação. Vamos parar e tentar lembrar tudo o que aconteceu, todas as boas decisões que eu fiz ao longo, desde o Rosh Hashanah, que eu prometi para Deus que eu ia fazer esse ano, que ia ser diferente. E aí ele foi lá me carimbou para o ano bom. Ah, agora estou garantido, já está carimbado. Então agora, beleza, agora eu posso voltar como que era antes. Assim? A gente espera que agora você vai sair, Ezrat Hashem, muito mais inspirado, elevado, conectado com Hashem. Em termos práticos, significa que hoje, especialmente hoje, que é o dia de transição, que Baruch Hashem é pouca transição, que logo a gente já vai cair o Shabbat Bereshit, que é um Shabbat especial, mas assim, nesse dia você parar e tentar lembrar algumas poucas, pelo menos, decisões que você teve, alguma inspiração, algum shiur que você ouviu em Sukkot, em Rosh Hashanah, em Yom Kippur, alguma reza que você se sentiu mais conectado, e agora tentar repassar ela para você tentar aplicar ela, essa mudança no teu dia a dia. Mudar alguma mitzvah que você vai fazer, começar a fazer, estudar mais, fazer mais mitzvot. Isso é, hoje é o dia da gente conseguir desempacotar o acúmulo que a gente teve de brachot e espiritualidade nesse mês. Como todas essas rezas que fizemos, certo? E Hashem fala, bueno, agora para e você fala comigo, se amarra comigo. Direto e deixa as rezas de fora, festa de fora e vamos conversar. Sim. É assim mesmo. Então, teoricamente sim. O problema é que a gente não pode deixar a reza de fora. Não. A gente só não pode se prender à reza. Se prender apenas às palavras da reza. Você pode e deve conversar com Deus ao longo do seu dia. Você conversa com Hashem com as suas palavras. Como reza, a gente tem que seguir aquela rotina diária, que é aquilo que nos encaminha de forma fixa. Mas você não pode permitir que o judaísmo se torne mecânico e você vai se tornar um cara que faz, e você perde a essência. Claro que a essência é fazer as mitzvot, realizar esse é o principal, mas todas as mitzvot são formas de conexão com Hashem. Na hora que você se foca apenas na parte técnica da mitzvah, você pode acabar esquecendo para quem você está fazendo a mitzvah, com quem você está se conectando. Então, por isso tem que parar de vez em quando. Não é parar de fazer mitzvah, é um momento para você ter uma introspecção de como você pode melhorar os seus atos, como você pode melhorar você como pessoa, tua conexão com Hashem. Baruch Tieh. Bueno,